Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua doce presença nesse lugar. Nosso coração te deseja. Nosso coração foi feito por ti. E ele foi feito para ti. Colossenses 1,16 diz que viemos de ti, Senhor, e voltaremos para ti. Tu não só és a nossa origem, mas tu és o nosso destino. E não queremos saber disso apenas no intelecto. Queremos que isto seja uma experiência, que não fique no campo apenas da fé comum, mas que desça para a fé preciosa. Obrigado, Senhor. Usa a minha vida com graça. Nenhum homem pode pregar a tua palavra, Senhor, desassociado do teu Espírito Santo. Pregar não é uma tarefa difícil sem o Espírito Santo. Pregar é uma tarefa completamente impossível sem o Espírito Santo. Porque pregar não diz respeito a uma transferência de informações. Pregar é ser instrumento para revelar uma pessoa. Isso só pode ser feito debaixo da unção, da capacitação que vem do Espírito do Senhor. Me reveste com essa unção, me capacitando para tal ofício, e que nós possamos nessa manhã te conhecer mais e melhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode se assentar. Meus irmãos, eu não vou demorar, a palavra será breve, objetiva, e eu quero continuar. Eu disse que eu estaria falando por 4 oportunidades aqui. Nas 4 oportunidades estaria ministrando sobre Filipenses. E que fique bem claro, estamos só no capítulo 1, né? Que preciosidade é Filipenses. Eu estou agora, esse domingo agora, amanhã, né? Domingo? Amanhã, eu estarei pregando na IBP o 11º sermão sobre Filipenses, e nós ainda estamos no capítulo 1. Então é realmente um texto, como toda a Bíblia, não é verdade? Toda a Bíblia é muito inspirada, ela se renova, suas verdades, elas são eternas. E eu quero ler com vocês, só recapitulando, na primeira oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos, ou melhor, eu quero começar por ontem e pegar de ontem para seguir. Falamos ontem sobre a fé preciosa, a fé que não só sobrevive às grandes lutas e embates da vida, mas ela, além de sobreviver, ela é refinada. Quanto mais a vida te bate, quanto mais luta, mais dificuldade, mais refinada fica esse tipo de fé. Então, segundo os grandes pensadores da igreja, há pelo menos 2 tipos, 2 aspectos, 2 níveis da fé. Uma fé comum, mais básica, e uma fé nominal, que é a fé do campo da mente, né? Eu creio que Deus existe, portanto eu preciso de fé para isso. É uma fé mais comum. Mas tem aquela fé que ela nasce a partir de uma experiência de fascínio por Deus. E essa experiência de fascínio, ela só nasce num reconhecimento de miserabilidade. É quando o homem reconhece que ele não tem capacidade de se achegar à divindade. Por isso que conversão dói, porque é esta consciência da miserabilidade. E agora, terceira ministração, Filipenses capítulo 1, dos versos 3 ao 6. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Vamos ler dos versos 3 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa... Agora eu quero que você sublinhe essa palavra, se você tiver aí uma caneta na mão. Pela vossa cooperação no Evangelho. Sublinhe essa expressão, cooperação no Evangelho. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou, veja quem começou a obra, né? Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu quero falar nessa manhã sobre a ótica da cooperação, sobre o princípio da cooperação, dentro dessa ótica do Evangelho. Nos últimos 5 anos, isto mudou dentro de mim. Eu sempre acreditei que Deus chama a igreja para cooperar, ponto. Eu acho que todo mundo entende isso. Mas como que a gente entende esta matéria a partir do Evangelho? Irmãos, edificar uma igreja centrada no Evangelho é um grande desafio. Confesso para vocês que eu queria, nessa ida nossa para os Estados Unidos, eu queria muito ter ido na igreja do John Piper e do Tim Keller. Não foi possível, porque eu queria ver uma igreja como essas igrejas. Tem um jovem, não sei se vocês já ouviram falar dele, chamado Marcondes. Marcondes é um pastor anglicano, um jovem pastor anglicano, inteligentíssimo, uma das mentes mais brilhantes hoje da igreja no Brasil, um jovem. Marcondes, eu acho que não tem 40 anos de idade, pelo menos não aparenta ter. E eu conversava com pessoas da IBP, que é a igreja que eu sou pastor, e eu dizia a eles: olha, eu estou sentindo que Deus está fazendo uma coisa diferente nesse tempo. E a Ayla me chamou a atenção outro dia, ela disse: Ribinha, será que não é Jesus voltando? Porque, pastor, não é brincadeira não. Eu sei que o senhor nunca foi moleque no Evangelho. Eu também nunca fui moleque no Evangelho. Eu sempre fui sério, me dedicando para fazer as coisas. Mas um fascínio nasceu no meu coração nos últimos anos. Brande, uma coisa assim, às vezes eu estou em casa sozinho, me dá uma alegria absurda. E se você perguntar: mas por que tu está tão feliz? Não é que aconteceu nada assim, é porque aconteceu na cruz e o entendimento sobre isso. E aí eu falava para esses amigos, eu disse: olha, eu estou com uma impressão que Deus vai levantar igrejas nesse tempo que vão dar tanto a ênfase no Evangelho, nas Escrituras, que os reformadores deram, como também a ênfase no Espírito Santo, nos dons que os pentecostais deram. Mas eu só tinha essa impressão, eu não tinha uma literatura para me apoiar. E aí o Marcondes prega esse ano num evento chamado Efeito Prisma. E nesse evento, a segunda ministração foi do Marcondes. Marcondes pega um livro velho, que ele comprou num sebo, velho, a gente nem pode encontrar mais esse livro. E nesse livro o escritor, que eu só lembro o primeiro nome dele, não consigo lembrar o segundo, é Richard, o primeiro nome dele. E esse escritor, ele diz que Deus levantará nos últimos... Olha isso aqui, meu irmão, presta atenção, que tem a ver com vocês. Deus colocará, melhor dizendo, 3 correntes dentro de um rio. Essa é a defesa do livro. Deus colocará 3 correntes dentro de um rio. Então, dentro de um único rio, fluirão 3 correntes. E aí ele vai nominar como corrente a ênfase da reforma protestante. Só a Escritura, o Evangelho. Segundo, a corrente dos movimentos de santidade. Que Deus levantou Wesley, Whitefield, os puritanos e outros. E por último, mais recente, o movimento pentecostal. Eu tive na Rua Azusa agora, e onde começou o pentecostalismo, 1904, Bonnie Bray, 1906, Rua Azusa, 1911, Belém do Pará. Então são os 3 pontos do pentecostalismo. Porque, irmãos, quantos aqui acreditam nos dons do Espírito Santo? Eu acredito nos dons. Quantos aqui acreditam na fidelidade à Escritura e do Evangelho? Levanta a mão. Então, não é uma coisa ou outra. Então, Deus está levantando igrejas que vão olhar e não vão fazer uma escolha. Não, eu sou reformado. Não, eu sou pentecostal. Ora, e para ser pentecostal precisa deixar de ser reformado? Ou para ser reformado precisa deixar de ser pentecostal? Por que não ser um pentecostal reformado, ou um reformado pentecostal?
E me parece que o Espírito Santo está fazendo isso. Amém? E eu falo isso, eu estou todo arrepiado, porque talvez eu esteja sentindo aqui no meu corpo pecador o impacto profético dessa expressão que eu estou liberando aqui para vocês. Então, lá atrás, e Ayla vai lembrar disso, eu preguei muito sobre cooperação na IBP. Mas eu reconheço que a minha percepção estava equivocada. Então, o nosso desafio como uma igreja que está sendo edificada no Evangelho é a gente entender temas, ministérios, a partir do Evangelho. Por exemplo, ontem um irmão muito precioso aqui da igreja me fez uma pergunta muito legítima, muito inteligente. Ele disse: pastor, eu ouvi a sua pregação, tenho escutado a pregação do nosso apóstolo aqui da igreja e tem impactado a nossa igreja. Ele falou, impactado, a nossa igreja é outra, completamente outra, ele disse, um irmão aqui da igreja. Mas, por exemplo, eu lido com o ministério da igreja e eu quero fazer isso à ótica do Evangelho. Como faz? Vai ser um desafio para todos nós aqui para frente. Por exemplo, como falar de finanças à luz do Evangelho? Como ministrar uma palavra para casais à luz do Evangelho? E eu quero falar para vocês hoje sobre cooperação à luz do Evangelho. Paulo é enfático, aqui, em muitas outras passagens, ele fala que nós somos cooperadores. E ele, nesse texto, falando aos Filipenses, ele agradece a cooperação deles. Obrigado pela vossa cooperação no Evangelho. Então vamos lá, vamos fazer essa imersão nessa manhã e tentar entender isso. Eu quero começar estabelecendo os dois extremos para essa questão. E alguém já disse, acho que foi Lutero que disse, que o inferno está nos extremos. Cuidado, os extremos são perigosos. Então, de um lado, nós temos pessoas que acreditam assim: não precisamos fazer mais nada não. Deus já fez tudo. Deus fez tudo. E eu não preciso fazer nada, se Ele quiser, Ele que faz a obra. É um extremo perigoso. E nesse extremo nós incorremos, se formos para ele, no erro da passividade. Por exemplo, o pai das missões modernas foi um missionário chamado William Kelly, ou Guilherme Kelly. E tem uma história interessante sobre ele, que ele estava no concílio da igreja dele, que era o concílio da igreja batista, e eles eram reformados. Mas olha a importância da teologia, como a teologia mexe com a nossa eclesiologia, mexe com os nossos movimentos como igreja. Estava tendo um concílio de pastores e líderes, que Kelly levanta e diz assim para o presidente do concílio: pastor, reverendo, eu tenho uma pauta aqui a trazer para o nosso concílio. E como vai ficar os pagãos? Como que nós iremos ganhar os pagãos para Cristo? Sabe o que o presidente do concílio disse, apóstolo? Levantou no meio de todos e disse assim: meu filho, se Deus quiser salvar os pagãos, Ele fará isso, sem a sua ajuda e sem a minha. Sente-se, temos outros assuntos para tratar aqui. Então, isso é um erro. O Evangelho vai mostrar para nós que Deus é um mistério delicioso. É um mistério delicioso. Por isso o Chesterton dizia: não queira colocar o mistério na sua cabeça, coloque a sua cabeça no mistério. Não tem como, meus irmãos, a gente entender esse grande mistério que é o... Então, se você for para esse extremo, você não vai entender. Paulo diz assim: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Vamos parar bem? Paremos aí por um instante. Responda para mim com objetividade, baseado no que eu acabei de dizer, Felipe. Paulo era o que era por causa de quem? Por causa da graça. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Ora, Paulo era o que era por causa de quem? Da graça de Deus. Agora deixa eu continuar o texto. O texto diz assim: todavia eu não a tornei vã. Então quer dizer que alguns podem receber a graça e torná-la vã. Antes, eu tenho trabalhado mais do que todos os outros. Vocês sabem quem são os outros que Paulo está se referindo nesse texto? Os outros apóstolos. O que Paulo está dizendo é: somados os 12 apóstolos, eu trabalhei mais do que eles. Aí eu pergunto: quem trabalhou, a graça ou Paulo? Porque
vocês estão com dificuldade de responder? Eu estou vendo que vocês estão com muita dificuldade. Deus é um mistério. Querer entender é perder a mente, negar é perder a alma. Mas o texto segue, voltando nisso. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, todavia não a tornei vã. Antes tenho trabalhado mais do que todos os outros. Mas não eu, mas a graça de Deus que em mim opera. Deixa eu te ensinar uma coisa. A graça tira nosso mérito, mas não tira nossa dedicação. Ponto. Cuidado com essa hipergraça, essa graça barateada. Então, se você for para um extremo, você vai ficar passivo. Você não vai mais evangelizar. Olha, Deus faz tudo, não precisa fazer nada. Estão entendendo que esse é um extremo errado? Qual é o outro extremo? Deus já fez a parte dele. E eu confesso para vocês que era o extremo que eu estava bem perto dele. Era o lado que eu estava. Deus já fez a parte dele. Agora é nossa vez. Agora somos nós que temos que fazer. Qual o problema com esse outro lado? É que ele pode gerar crentes performáticos, ativistas, verdadeiras máquinas de trabalhar, sem nenhuma graça de Deus. Então, observem como a nossa teologia influencia nossos movimentos. Não dá para entendermos Filipenses 1, 3 ao 6, sem considerarmos Atos 16, 6 ao 40. Como assim, Ribinha? Porque foi onde tudo começou. Lembra quando Paulo, nesse texto de Filipenses, diz assim: e o Senhor aperfeiçoará ou concluirá a obra que ele começou. Onde ele começou? Quando ele começou? Atos, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Paulo queria ir evangelizar na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, era o que ele queria. Inclusive o texto vai dizer assim: por 2 vezes eu tentei pregar o evangelho em Bitínia, e o Espírito de Deus não deixou. Irmão, presta atenção nisso aqui. Quem foi que não deixou Paulo pregar? O espírito do diabo? Olha como esse texto não é fácil. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra de Deus naquele lugar, naquele momento. Então, veja que até a agenda da igreja é dada pelo Espírito Santo. Não é a igreja que tem que fazer a sua agenda e apresentá-la ao Espírito Santo. A própria agenda vem do Espírito Santo. Só que aí a Bíblia vai dizer que Paulo tem uma visão, um sonho, e nesse sonho aparece um varão macedônio. E esse varão diz assim: passa a Macedônia, porque nós estamos esperando. Paulo entendeu. Deus não me quer na Ásia, Ele me quer na Macedônia, e a Macedônia daquela época é a atual Europa de hoje. Você sabe qual é a primeira cidade? Qual era a primeira cidade da Macedônia? Filipos. Portanto, a igreja em Filipos é a primeira igreja implantada na Europa. A Europa de Martinho Lutero, a Europa de João Calvino, a Europa de George Whitefield, a Europa de Charles Haddon Spurgeon, a Europa de C.S. Lewis, a Europa. Começa toda a evangelização da Europa a partir dessa cidade. Mas não só a escolha da cidade foi de Deus, mas a escolha da primeira pessoa a se converter na Europa foi uma mulher chamada Lídia. A Bíblia diz que enquanto Paulo falava, porque geralmente quando Paulo ia para uma cidade ele procurava a sinagoga.
por ele não ir para uma sinagoga, a interpretação que os estudiosos fazem é que a cidade não tinha 10 judeus piedosos. Porque naquela época, para você montar uma sinagoga, precisava de um coro, de um número mínimo de fiéis para se estabelecer uma sinagoga, que eram 10. Ou seja, não haviam 10 pessoas naquele lugar que criam em Deus. E aí Paulo ouviu falar que tinha um grupo de mulheres que se reuniam para orar à beira de um rio. E ele foi para lá, encontrou essas mulheres, pregou essas mulheres. Enquanto ele falava, o Senhor, eu quero dar essa ênfase porque daqui a pouquinho eu vou voltar nesse aspecto aqui. O Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela cresça. Então, respondam mais uma vez para mim. Quem operou, olha a expressão, olha o verbo. Quem operou na escolha do local, Paulo ou Deus? Deus. Quem operou na escolha da pessoa que receberia a mensagem do Evangelho? Paulo ou Deus? Deus. Então, meu irmão, Paulo fez o quê? Se Deus operou na escolha do lugar, se Deus operou na escolha da pessoa, o que Paulo fez? Paulo cooperou. Na nossa escola eu ensino para os alunos como a etimologia é importante. Sabe por que nós somos cooperadores? Porque Deus é o operador. Simples assim. Deus opera e nós cooperamos. Então, me permita estabelecer duas verdades a partir disso. Primeiro, somos cooperadores porque Deus é o operador. Então, não é que Deus faz uma parte, eu faço outra apartada de Deus. Não é isso. E eu vou citar, porque dizem que não se faz uma doutrina sem pelo menos 3 textos. Então eu vou citar pelo menos mais 3 textos. Primeiro é Filipenses 2, verso 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo aí, por gentileza. Eu quero que você veja esse texto na Bíblia. Filipenses 2, 13, diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós, olha aí, ó, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o que Deus faz? Deus coopera? Deus faz o quê? Deus opera. Então, quem opera é Deus, ok? O Salmo 74, verso 12. Salmo 74, verso 12. Todavia, Deus é o mesmo Rei desde a antiguidade, cooperando a salvação, operando a salvação no meio da terra. Então, é Deus que está operando. E por fim, mais um texto, 1 Coríntios 12, versículo 6. Diz assim, 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Qual é a dificuldade que nós temos? É porque operar é uma condição de protagonismo, enquanto cooperar é uma condição de coadjuvante. E talvez aqui está o problema de muita gente e não querer pregar o Evangelho. Eu vou repetir. Operar é uma condição de protagonismo. Cooperar é uma condição de coadjuvante. Eu tenho um amigo que ele diz assim: eu creio em tudo que o pastor Rebinho está ensinando, só que eu não dou conta de pregar isso. Por quê? Qual a nossa dificuldade de pregar essa mensagem? Eu falei para o Ricardo, falei para o apóstolo Ronaldo. Sabe quantos elogios eu recebi desde ontem que eu estou pregando até agora? Um elogio na mesa ontem muito respeitoso. Porque o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente prega o Evangelho, a gente sai da condição de protagonista. O protagonista é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Evangelho, e nós somos apenas coadjuvantes. Oh, aleluia!
eu sinto que a igreja está entendendo o que eu estou falando. Aqui em Palmas, eu conheci uma pessoa, da outra vez que eu vi pregar numa igreja, e ele me contou que ele fez uma cirurgia. Até levantou a camisa e mostrou assim, no coração. Eu não vou lembrar agora, mas foram muitas horas a cirurgia, uma cirurgia muito delicada. E ele disse que, e ele deu tanta honra, Ricardo, para o médico daí de fora que veio, ou melhor, ele foi lá, fez a cirurgia e tal. Atenção na família, e ele dizendo, pastor, esse médico foi muito bom, esse médico é extraordinário e tal. Ele deu tanta glória para esse médico. E eu perguntei, quem lhe operou? Ele disse, doutor fulano de tal. Presta atenção, doutor fulano de tal. Aí na hora o Espírito Santo começou a tratar comigo. Eu disse, mas ele lhe operou sozinho? Ele disse, não. Tinha mais de 10 pessoas cooperando com ele. Mas para quem foi a glória? Para quem operou. Segundo ele, mais de 10 pessoas estavam ali em torno. O médico dizia, eu não entendo, mas vamos supor, passa aí o fio, tal, passa aqui o bisturi, passa os equipamentos, e à medida que ele ia pedindo, eles iam dando, ele ia operando. Quer dizer, mais de 10 pessoas cooperaram, mas a glória não foi para nenhum deles. Esse talvez é o grande problema de muita gente não querer pregar o evangelho. Eu só dando testemunho para vocês, sem medo de ser julgado por vocês, porque foi a realidade, eu vou contar a história. Quando nós começamos a pregar o evangelho na nossa igreja, a gente cogitou em voltar atrás. Cogitamos. Eu vou confessar este pecado a vocês. Porque a gente pregava o evangelho, Felipe, ninguém dava um pio assim na igreja. A igreja olhava pra gente assim como quem disse, você não pregava assim. Tá estranha essa pregação. Aí nós sentamos, eu, minha equipe de ensino, e eles disseram, pastor Ebinho, o senhor está percebendo que a igreja não está gostando do que a gente está pregando? Eu disse, eu estou percebendo. Deu uma esvaziada na igreja, e aí eles disseram, não é melhor a gente pregar do jeito antigo? Eu disse, eu confesso para vocês que eu também já estou querendo voltar a pregar do jeito antigo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos nos retirar para a gente orar, e a gente se retirou para orar juntos. Tem um amigo nosso que tem um sítio, a gente foi para lá e ficamos orando, buscando Deus. E Deus tratou com todos nós a mesma coisa. Sabe o que Deus falou, gente? Vocês estão querendo retroceder porque vocês saíram da condição de protagonistas. Vocês pararam de receber tapinhas depois das pregações, quando a gente mal descia do púlpito, apóstolo. A gente mal descia do púlpito, já tinha uma fila. Que palavra, hein? Como diz um amigo meu, que palavrão. Palavrão hoje, hein, pastor? Meu Deus, anotei tudo e tal. E nós, miseráveis pecadores, estávamos sentindo falta disso. Cooperar é dizer, somos todos coadjuvantes. A obra tem um protagonista, tem uma estrela, ele tem nome, ele tem sobrenome, é Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da obra. Existe uma operação, uma cirurgia no coração do homem, chamada novo nascimento, que nenhuma igreja, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum seminário consegue fazer, somente o Espírito Santo de Deus. O nome dessa cirurgia é regeneração. Novo nascimento. Será que não estamos tentando operar uma obra da qual fomos chamados apenas para cooperarmos? Alguém está entendendo? Essa é a razão pela qual em muitas igrejas há falsos convertidos. Irmão, falso convertido, a gente não tem noção do dano que ele é a longo prazo no reino de Deus. Não sei se vocês viram, uma pessoa teve uma ideia brilhante.
E ele saiu numa marcha para Jesus. Milhares de pessoas. Ele pegou o celularzinho dele, fez um vídeo. E no vídeo ele perguntava para os irmãos: ei, meu irmão, tudo bem, tudo bem? Você acredita? Claro, sou, né? E dependendo de como o cara respondia, a gente já sabia se ele era pentecostal, se ele era neopentecostal, se ele era reformado, né? Labareda de fogo, aí tu já sabe, é neopentecostal. As respostas eram de doer. Ele fazia a mesma pergunta: por que você acha que Deus deve levar você ao céu? Ou pode levar você ao céu? E a resposta denunciava que eles não sabiam nada do Evangelho. Na escola de pregadores, eu conto uma história, lá no início da escola, que foi um diálogo histórico entre dois dos maiores homens de Deus da história recente. Século XX, início do século XXI, até porque Billy Graham viveu ainda, né, o início do século XXI. Dr. Martin Lloyd Jones e Billy Graham. Billy Graham fez um evento, fez uma conferência e convidou o Dr. Martin Lloyd Jones para pregar. E o Dr. Martin Lloyd Jones disse: eu irei, pregarei na sua conferência. Agora eu pregarei com duas condições. Condição número 1, que você não coloque no púlpito desta conferência para pregar junto comigo pregadores liberais. E Billy Graham: tudo bem. Eles já não iriam mesmo pregar, mas tudo bem, anotado aqui. Qual é a segunda condição? Olha a segunda condição, presta atenção. A segunda condição, doutor Billy Graham, é que você pare de fazer o apelo como você faz. Aí Billy Graham disse: olha, o pregador liberal, eu entendi. Agora o apelo eu não entendi. É errado fazer apelo? Tem algum problema com o meu apelo? E Lloyd Jones disse: não é errado fazer o apelo. Só que eu já vi o teu apelo. Você é muito bom com as palavras. Você é muito bom orador. Você usa um fundo musical. E você estica muito esse apelo. E você, olha a observação. Você corre um risco muito grande de convencer a mente de quem o Espírito não regenerou o coração. E você, Billy Graham, não tem noção do problema que será a longo prazo. Irmãos, acreditem, nós temos que pregar o Evangelho da salvação hoje para a igreja, não só para o mundo. Porque muita gente que está do lado de cá nunca nasceu de novo. Massai me contou que ele está pregando assim, de forma muito evangelística, e ele disse: Bia, estamos tendo uma experiência linda. E essa experiência é linda mesmo. Pessoas que estão na igreja há 10 anos, estão indo à frente, receber Jesus. Aí ela vai lembrar, foi ano passado, estava pregando, o baterista da nossa igreja vem na lateral chorando. Eu peguei um susto. Meu baterista, ele estava desviado. Depois do culto não tem jeito, os irmãos: pastor, Jefinho estava afastado, desviado. Rapaz, eu não estou sabendo, deixa eu falar primeiro com ele. Na semana eu conversei com o Jefinho, ele disse: pastor, nunca fui crente. Mas tu estava tocando. É possível tocar. É possível pregar. É possível ser pastor, ser ordenado por uma instituição e nunca ter nascido de novo. A.W. Tozer dizia: o homem pode nascer na igreja. Ele pode ser apresentado na igreja. Ele pode se batizar na igreja. Ele pode se casar na igreja. Ele pode morrer na igreja. Ele pode ser velado na igreja e acordar no inferno, se tudo que ele fez foi estar na igreja e não em Cristo. Então isto é de uma seriedade. Eu faço o convite na IBP. Faço. Foi domingo retrasado, por exemplo. Antes que o convite fosse feito, apóstolo, já tinha uma moça em prantos na frente. Porque é Deus quem regenera.
nós cooperamos. É o Senhor quem opera essa obra. Não queira fazer uma obra que você não é capaz. Converter não é um convencimento intelectual, racional. Não é você explicar muito bem, pedagogicamente, didaticamente o evangelho, de tal modo que o outro, o interlocutor, entenda e diga assim: agora eu entendi, é assim, então eu serei crente. Não, isso não é conversão. Conversão é um susto. Conversão é, há minutos, segundos antes você não queria Deus. Quando a graça te tocou, Deus passa a ser desejável para você. Eu falei para o apóstolo ontem, eu li um livro chamado Surpreendido pela Alegria, desta grossura. Li 8 dias. E olha que eu não sou um leitor rápido, eu leio muito devagar. Mas esse livro me capturou. É a história de vida de C.S. Lewis. E ele vai dizer sobre a conversão dele. É lindo demais. Ele disse que ele estava em casa, e na época dele de juventude, não tinha shopping, né? Então, o lugar em que os jovens iam para paquerar, fumavam muito na época, e ele inclusive fumou, e eles iam para o zoológico, era o lugar onde os jovens se encontravam. E ele disse que ele lembra, um dia ele e o irmão dele foram para o zoológico, e ele montou na moto, olha só, ele montou na moto na garupa do irmão dele. Quando ele monta nessa garupa, ele pensa assim: Jesus, não faz sentido um Deus que morre numa cruz. Não, isso é loucura, isso é uma insanidade, isso é uma besteira, loucura, isso não faz sentido. Na mente dele, montou na moto, começou a conversar com o irmão, interagir e tal, chegou no zoológico. Quando ele chegou no zoológico, ele desce da moto, ele já desce da moto dizendo assim: como Jesus é incrível, como ele é extraordinário. Aí ele conta que ele olhou para trás e ele pensou: em que momento dessa viagem meu coração mudou? Ele não sabe dizer o momento ao certo, ele só sabe dizer que a sua regeneração se deu entre a casa e o zoológico. E por que isso é importante? Porque se você achar que foi você que entendeu o evangelho, e você, pela sua capacidade cognitiva, você deliberadamente disse: hoje eu vou mudar a minha vida. Se você acha assim, eu desconfio inclusive de tua salvação. O homem não pode esquecer nunca como ele está perdido sem encontrar. Eu vou dar 2 testemunhos para vocês, 2 irmãos da igreja. Um irmão da igreja chamado Jadielso. Jadielso, ele começou a frequentar meu GC, e teve um dia, ele estava bem do meu lado aqui, bem do meu lado. Não sei se tu estava esse dia aí, né? Ele estava bem do meu lado aqui. E ele chorou muito nesse GC. Tu lembra desse dia? Chorou, mas Felipe, ele chorou de um jeito que se eu fizesse assim com o meu dedo mindinho assim, ó, só desse um pitelecozinho nele, ele convertia, apóstolo. Eu abracei ele e disse: Jadielso, se eu fizer qualquer movimento aqui, eu botei esse aspas, tu converte. Mas meu filho, eu não vou querer fazer uma obra da qual eu fui chamado apenas para cooperar. Acho que foi dias depois, Jadielso foi à frente, publicizou a decisão dele para Jesus. Está firme. Agora ele, a esposa já está no ministério infantil e eles estão servindo a igreja. O outro rapaz, estudante de medicina, ele terminou o culto, veio ele e a esposa falar comigo. Aí ele estava ao meu lado também, e ele começou a chorar. Mas ele chorava que se tremia. O nome dele é Rodrigo. E aí ele disse: pastor, desculpa, eu não sou de me emocionar assim, mas hoje aconteceu uma coisa diferente nesse culto, não sei lhe explicar e tal. Pastor, não vai demorar, eu vou tomar a decisão, e porque eu preciso mudar a minha vida e tal. E eu disse: calma, Rodrigo, calma. Deixa eu te dizer uma coisa, Rodrigo. Você percebeu que hoje algumas, eu diria várias pessoas foram à frente? Quando eu fiz o convite, ele disse: sim, percebi. Se eu disser para você que é possível alguém vir à frente e não ter se convertido, pode ser que a pessoa se emocionou,
Pode ser que ela estava com um problema. E ela acredita que Jesus vai resolver o problema dela. Então Jesus é útil. Ele não é belo ainda, ele é útil. Lembra da cadeira? Ele é útil, ele não é belo. Então essa pessoa pode muito bem vir à frente, mas ela não converteu, ela não foi regenerada. Não tem como a gente mensurar isso, essa obra não é nossa. Não podemos especular sobre isso, mas que é possível, é, com toda certeza. Eu disse, e se eu te falar o contrário, Rodrigo? E se eu te disser que tem gente que não veio à frente e o Espírito Santo já regenerou? E como é que a gente sabe dessas coisas? Aí é o ponto. Qual é o gosto que o pecado terá na tua boca daqui para frente? Fazer um ponto, linkando com outro irmão da nossa igreja. Ele é cabeleireiro, ele estava cortando cabelo de uma pessoa evangelizando, e a pessoa disse assim, mas Roberto, ser crente, tudo bem e tal, mas cara, como é difícil, vocês não podem fazer nada, cara, vocês não podem ir para uma festa, vocês não podem beber, vocês não podem se prostituir. E Roberto disse, não, eu posso. Pegou um sujo e disse, tu pode? Ele, posso fazer tudo isso, só que eu não quero. A questão não é eu não posso, a questão é eu não quero. Minha natureza foi mudada. Porco ama a lama, ovelha pode até se lamear, mas você nunca vai ver uma ovelha mergulhada na lama, porque ela não ama a lama, porque a natureza dela é oposta à lama. Eu disse, Rodrigo, pode ser que isso inclusive aconteceu contigo hoje, porque o jeito que você está aqui diante de mim. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Rodrigo, tu bebe? Ele disse, bebo, pastor, muito inclusive. Tu bebe o que? Ele disse, whisky. Tu tem em casa? Ele disse, tenho. Chega em casa e tenta beber esse whisky. No outro domingo, pastor, ele estava na frente. Aí eu olhei e disse, Rodrigo, olha, responde para mim, quando é que tu converteu mesmo? Ele foi regenerado, irmãos, naquele culto. Ele só não publicizou, mas ele foi regenerado naquele momento, porque o Espírito Santo regenerou, transformou o coração dele. Paulo foi regenerado quando Ananias orou por ele, ou quando ele foi jogado ao chão no caminho de Damasco. Quando ele foi jogado ao chão. Esta é uma obra de Deus, só Deus pode operá-la. Spurgeon usa uma metáfora que eu gosto muito. Você que é líder de célula, você que lidera um ministério da igreja, você que lidera uma congregação, por favor, escuta isso. Vocês estão diante de um homem que já errou nesse aspecto. Eu não estou falando como um cara de fora, eu estou falando como um cara que errou muito nesse aspecto. Spurgeon dizia o seguinte: tentar discipular quem não nasceu de novo é a mesma tentativa de banhar um porco. Pastor, e como é que é? Faz o teste. Compre um porquinho. Se for uma porquinha, põe um laçozinho cor-de-rosa. Se for um porquinho, põe um laçozinho azul, banha. Põe um perfumezinho francês no bichinho, bota para assistir Netflix. Vigia o porco, vigia, né? Permita que ele tenha por meses uma experiência, sabe, diferente, uma coisa diferente, né? Tentar mudar o mindset, tentar mudar o ambiente do porquinho ou da porquinha. Faça isso, pelo tempo que você quiser. Tire férias com a sua família e solte este miserável desse porco. O bandido vai voltar para a lama, sabe por quê? Porque mudaram a roupa do porco, mudaram o cheiro do porco, mudaram os adornos do porco, mas não mudaram a natureza do porco. Ele continua porco. Religião tem a pretensa expectativa de banhar porcos. O evangelho transforma porcos em ovelha. Somente o Espírito faz isso. Meu Deus, quanto... Vocês estão diante de um homem que já fez tanto encontro, eu fiz tanto encontro na minha vida. Eu lembro do final de semana que a nossa igreja fez 12 encontros simultâneos.
Mas eu confesso que eu errei muito. Porque o que nós trouxemos de falsos convertidos desses encontros não está escrito. Porque nós fazíamos programações para induzir o cabra a decidir. Não, tinha hora que o coitado ficava assim, não, eu tenho que decidir. Eu lembro de Larry Crabb. Ele disse que a primeira relação dele com Jesus, ele tinha parece que 6 anos de idade. Ele estava no acampamento de crianças da igreja. E aí a professora teve uma brilhante ideia. Ela acendeu uma fogueira. Pastora Nilma, e botou as crianças em torno da fogueira. E botou coisas para queimar, né? Plástico, palha, madeira. E a professora disse, olhem para essas chamas aí, crianças. E as crianças olhavam. Se vocês não quiserem Jesus, vocês vão arder nessas chamas por toda a eternidade. Alguém quer aceitar Jesus? E Larry Crabb, eu quero. O que tem que fazer? Meu irmão, é lindo viver o Evangelho. Nós temos um jovem da nossa igreja chamado Carlinhos. E Carlinhos disse que ele estava evangelizando uma amiga da empresa. E ela foi no culto. E ela disse, Carlinhos, olha, eu estava no culto, Carlinhos, e quase que eu fui na frente, quase. E aí o Carlinhos disse, por que você não foi? Ele disse, porque eu lembrei que no final de semana seguinte tinha um forrozinho. Mas eu fiquei numa dúvida danada, forró, Jesus. E o Carlinho, afetado pelo Evangelho, escutando tudo que a gente tem pregado, Carlinho olhou para ela e disse assim, continua indo para o forró. Carlinho disse assim, imagina uma balança, minha amiga. Imagina que do lado da balança está Jesus. E do outro lado está o forró. Se nesta balança que você imaginou, Jesus e o forró estão equiparados, não é Jesus que está nessa balança, é a ideia que você fez sobre ele. Ele ainda não está operando em você. Porque se Jesus estiver nessa balança, ele explode tudo que está do outro lado. Oh, aleluia. Nós como igreja precisamos entender, Paulo chegou, ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo disse, não, eu não te quero na Ásia. Eu te quero na Europa, eu te quero na Macedônia. Tá, e para onde eu vou? Prega no Rio, foi pregar. Dezenas de mulheres estavam ouvindo. Paulo, na sua predileção, escolheu alguma dessas mulheres? Não, o Espírito regenerou. Irmãos, a Bíblia é clara, a Bíblia vai dizer assim, e o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela cresce. Presta atenção nisso aqui. Qual foi o próximo movimento de Paulo depois de pregar no Rio? Por favor, atenção redobrada que lidera a igreja aqui. Paulo se movimentou em direção ao que Deus estava operando. Por que Paulo não foi para a casa das outras irmãs? Por que Paulo foi para a casa de Lídia? Sabe por que ele foi para a casa de Lídia, irmãozinho? Porque Deus estava operando na vida de Lídia. Eu vi muitos líderes da igreja errando. Tinha aquele irmão que estava ali na célula dele, que Deus estava agindo, que Deus estava operando. Sabe o que ele fazia? Ele ia atrás do outro, que Deus não estava fazendo nada. Com a pretensão de achar que ele pode operar essa obra. Criatura, teu papel não é esse. Teu papel é ficar assim, olha, deixa eu ver o que Deus está fazendo. E te move para onde Deus está operando. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não procuro os talentosos mais na igreja que eu sou pastor. Já procurei, hoje não mais. Eu estou procurando aqueles que Deus está operando. Eu posso te dizer que essa é uma das razões de frutificação da nossa igreja. Eu contei para alguém aqui sobre o Newton. Newton, a gente fez um documentário agora contando a história dele. Crente há 33 anos. Newton sempre envolvido com coisas da igreja, mas ele nunca quis cuidar de pessoas. Ele botou na cabeça dele que não era para ele, e ele passou por vários pastores, brigou, ficou chateado porque os pastores queriam que ele cuidasse, e ele disse, não quero cuidar de gente, me bota para organizar uma coisa, mas cuidar de gente, Deus me livre. Recentemente Niltinho nos chama e diz assim, eu quero assumir um GC.
Eu falei para ele, e o pastor Eliatan, que é o pastor dele direto, dissemos: Milton, não dá, porque agora não tem gente para multiplicar contigo. Aguarda um pouquinho. Ele disse: não, eu quero abrir sozinho na minha casa. Aí nós paramos e disse: como assim, Milton? A vida toda tu não quis, agora tu quer. Ele em lágrimas falou para mim, ele disse: pastor, é impossível, diante de tudo que eu estou aprendendo e recebendo de Deus, não querer cuidar de pessoas. Sabe o que eu fiz? Chamei Niltinho para a minha liderança. Na nossa igreja, está sendo gravado o que eu estou dizendo? Vai para a internet? Tá. Mas eu vou falar de um jeito sem dar nomes. Tem um rapaz na minha igreja, que ele é o líder mais influente da cidade. Sem exagero. 400 jovens estão debaixo da cobertura dele. 400 apóstolos da cidade. Inclusive o prefeito da cidade já foi aluno dele. Eu fui aluno dele. Ele é disparado, o cara mais talentoso da minha cidade. E aí perguntaram para mim: pastor Ebinha, por que tu não chama fulano? Por que tu não envia fulano? Eu disse: ele é muito talentoso, mas eu não vejo evidências de que o Senhor está trabalhando esta obra na vida dele. E eu não vou querer fazer uma obra da qual eu não fui chamado para fazer. Escolhemos para esse projeto uma outra pessoa, que não era tão talentosa, mas pastor, passava a mensagem toda chorando. Marcava a oração, era o primeiro a chegar. Marcava um mutirão, estava lá. Seja sincero comigo, sincero. Você é líder de célula. E você tem na tua célula, seja sincero, você tem na tua célula Nicodemos e a Samaritana. Quem tu enviaria? Vai multiplicar. Aqui vocês fazem culto de multiplicação? Não. Vamos supor que você tivesse um culto de multiplicação, o dia de multiplicar. Aí você tem Nicodemos e a Samaritana para multiplicar essa célula. Quem você enviaria? Em muitos lugares, Nicodemos seria enviado. Sabe muito, conhece muito, é articulado, é influente. Só tem um detalhe: não houve uma obra no coração dele. No ministério de Jesus, os Nicodemos sentam e as samaritanas são enviados. Oh, aleluia! Você pode aplaudir Jesus, meu irmão? E eu lembro que Nilton disse assim: pastor Ibinha, eu parei de procurar uma igreja para me servir, e eu quero me tornar a igreja que serve. Tem gente que é tão exigente, meu Deus do céu, que é uma igreja para servir. Pare de procurar uma igreja para te servir, meu irmão. E entenda que você é esta igreja para servir alguém. Termino. Se Paulo evangelizasse a Ásia naquele momento, vamos partir do pressuposto que Paulo teimosamente dissesse: não, Senhor, eu quero ir para a Ásia, eu estou com um projeto aqui, eu estou com o meu plano aqui, eu quero ir para a Ásia. Vamos supor que ele tivesse ido para a Ásia. Sabe o que teria acontecido? Ele estaria cooperando onde Deus não estava operando. Portanto, esta não é a cooperação do Evangelho. Segundo e último, não coopere onde Deus está operando. Não coopere onde Deus não está operando. Se Paulo tivesse feito isso, ele estaria trabalhando na força do seu braço. Isso é uma coisa que Paulo entendia, é que a força do seu ministério era Cristo, era o Espírito Santo. Às vezes tem líderes que dizem assim: pastor, eu sou uma pessoa muito fraca e tal. Não, irmão, o nosso problema não é fraqueza. Na verdade, o nosso problema é que a gente não sabe o quão fraco nós somos. A quem dera se nós soubéssemos quão fraco nós somos. Porque a força de Paulo vinha da consciência de sua fraqueza. Eu lembro, e esse ano se repetiu essa cena. Foi esse ano, né, que nós tivemos as Olimpíadas? Tem hora que minha cabeça buga. Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Eu vi uma cena que eu lembrei há muitos anos atrás. Aquele surfista, Medina, Gabriel, né? Gabriel Medina, já foi o melhor surfista do mundo. E a mesma coisa aconteceu esse ano. Ele não pôde surfar, ele perdeu, inclusive, porque não teve onda.
muitos anos atrás eu estava assistindo um programa de esporte e passou ele colocando a prancha dele naquele caser, zipando a prancha, botando no ombro, baixando a cabeça e saindo com a prancha no ombro assim, desolado. E aí o apresentador, o repórter, disse assim: olha gente, Gabriel infelizmente não vai poder se apresentar hoje porque não teve onda. O Espírito Santo disse assim para mim: quem é o melhor surfista do mundo? Eu disse: Gabriel Medina. Quem é o mais experiente do mundo? Eu disse: Gabriel Medina. E ele perguntou: e por que ele não surfou? Eu disse: porque não teve onda. O Espírito Santo disse: eu quero te ensinar uma coisa. Homem mais experiente, homem mais talentoso, ele não consegue fazer uma coisa: a onda. Porque a onda é feita pelo vento. O vento bate nas águas, avoluma-se em onda. Você pode ser o líder mais talentoso desta igreja, você pode ser o líder mais experiente da igreja, mas você não consegue produzir a unção do Espírito Santo. O homem mais simples debaixo da unção é mais útil para Deus do que o homem mais talentoso na força do seu braço. Eu preferiria uma pessoa debaixo da unção do que centenas de homens talentosos na força do seu braço. Eu sinto temor falar isso para vocês. Meu Deus, senti o peso disso aqui. Conclusão. O nosso papel, primeiro, é percebermos o que Deus está fazendo, onde Ele está soprando. Então, fica aqui assim, olha. Eu chamo meus líderes. Outro dia, tem uma meninazinha na nossa igreja, o nome dela é Mirelle. Eu só fui saber o nome de Mirelle agora, recente. Rapaz, a Mirelle, ela é tão tímida, que se tu der um microfone assim para ela, a bichinha cai. Ela é menor do que eu, acreditem, ela é menor do que eu. Eu não estou entendendo a risada de vocês. Ela é menor do que eu. Miudinha, magrinha, timidazinha. Eu estava um dia na igreja, escuto um sonzinho de gente orando assim, orando fervorosamente. Eu fui na sala, Mirelle com um grupo de moças. E aí de novo, e depois de novo, e depois de novo. Eu chamei o líder e disse: quem são teus líderes? Fulano, fulano, fulano. Eu disse: cadê Mirelle? Não, mas são Mirelle. Filho, tu não está percebendo o que Deus está fazendo na vida dessa garota? Irmãos, ninguém, muito menos eu, na IBP, neste ano de 2024, evangelizou e ganhou tanta gente naquela igreja como aquela moça apóstola. Sabe o que ela fez um dia? Ela estava no colégio e ela pediu para a professora dela e disse: professora, a senhora me libera 5 minutinhos para me cantar um louvor aqui e orar com minhas amiguinhas? E nessa escola estava tendo muito problema, muito jovem cortando os pulsos, né? Muita coisa horrível acontecendo, inclusive possessão demoníaca. A professora disse: claro, você tem toda a liberdade. E ela disse que um dia ela foi fazer uma oração. Ela reuniu 4, 5 amigas e começaram a orar. Mas a bichinha é fervorosa, meu irmão. E ela começou a orar e começou a orar. Quando ela abre os olhos, tinha mais de 100 jovens no pátio, em torno dela, orando com ela. Ela vai em direção da professora dela, que está em lágrimas, e disse assim: professora, eu posso lhe dar uma palavra que Jesus está me dando para a senhora? A professora disse: claro, pode. E ela deu a palavra para a professora. A professora voltou para Jesus. No primeiro batismo desse ano, batizamos a professora dela, Ludmila, o nome dela. Batizamos ela nas águas. E a Mirelle, que ganhou ela, estava lá, né, feliz da vida, porque ganhou a professora para Cristo. Deve ter uma Mirelle aqui nessa igreja. O nosso papel é fazer isso aqui, ó. O que Deus está fazendo? Quem é aquele jovem que é o primeiro a chegar no culto? Quem é aquela pessoa que quando tem um mutirão está aqui? Quem é que passa a pregação inteira com penetra? Quem é? Vamos procurar as Lídias. O problema é que muitos líderes, eles se movimentam não para onde Deus está operando. Paulo, quando termina de pregar no Rio, ele não vai para a casa da Maria, ele não vai para a casa da Joana, ele vai para a casa de Lídia. Por que para a casa de Lídia? Porque foi ela que o Senhor abriu a mente para entender o Evangelho. Oh, aleluia! Isso aqui é forte. Durante muitos anos na minha vida eu achava que Deus tinha uma missão para mim. Deus tem uma missão para mim.
Eu quero te dizer nessa manhã que Deus não tem uma missão para você. É isso mesmo, não tem. Muito menos para mim. Deus não tem uma missão para mim. Deus me tem para a sua missão. Porque quem está fazendo é Ele, quem está operando é Ele. Ele que botou o sonho na cabeça de Paulo, Ele que enviou Paulo para Filipos, Ele que mandou Lídia para a beira daquele rio, Ele que abriu a mente de Lídia, Ele que fez, Ele que operou. Oh, louvado seja Deus. Eu me fiz uma pergunta. Inclusive eu fiz essa pergunta para o meu filósofo preferido. Você sabe quem é o meu filósofo preferido? Meu filho caçula, Aleph. Eu gosto de filosofar com ele. Às vezes antes de dormir, ele é muito carinhoso. Ele é parecido com o filho do Brande. Carinhosinho demais. E aí termina o culto, a gente vai para casa e ele sempre pede para me deitar um pouquinho com ele. E aí outro dia eu disse: olha, filho, eu vou pregar um assunto na igreja. Eu vou pregar um assunto na igreja, Aleph, e eu queria perguntar para ti. O que tu acha disso aqui? Por que tem gente aqui na nossa igreja que sente tanta vontade de falar de Jesus? Mas tanta vontade, que chega a ficar até com o coração pesado quando não faz isso um dia, por exemplo. Mas por que, Aleph, que na mesma igreja tem outros que estão a vida toda aqui e não sentem nada, sabe? Tem irmãos que dizem: tá aí uma coisa que eu não sinto assim, eu passo o ano todinho sem evangelizar e eu não sinto nada. Incômodo nenhum, vida que segue. E vocês acreditam que a resposta de Aleph foi certeira? Claro, na linguagemzinha dele, linguaginha de criança. Mas foi certeira a resposta de Aleph. E aí permita-me responder isto, não com as palavras de Aleph, mas com as palavras do grande Charles Haddon Spurgeon. Vamos supor que você é membro da IANA. E você está aqui, você gosta da igreja, mas você não sente assim: tá aí, pastor Ibinha, tá aí, eu não sinto vontade de falar de Jesus para ninguém, não. Sinceramente, não me inquieta, não. Não é uma coisa que me incomoda. Me incomoda meus boletos, me incomoda minhas lutas, mas isso aí tá aí, nem me dói minha alma. É? Tá. Eu vou responder para você esta pergunta, segundo as palavras de Charles Spurgeon. 3 respostas dele. Primeira resposta, abre aspas: se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, é porque você mesmo não está indo para lá. Fecha aspas. Se você não tem desejo nenhum de levar ninguém para o céu, é provável que você não esteja indo para lá. Irmão, se quem vai na Disney quer levar todo mundo, imagina quem vem para o céu. Segunda resposta, abre aspas: se Cristo é precioso para você, você não conseguirá ficar sem falar dele para as pessoas. Fecha aspas. E terceiro e último, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. De fato, de verdade, concluo agora. Deus poderia operar tudo sozinho. Amém? Concorda comigo que Deus poderia fazer tudo sozinho? Você pensa realmente que Deus precisa de você? Não precisa de mim nem de você. É um privilégio para nós. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nessa obra. Os anjos gostariam de estar aqui agora para anunciar o evangelho do qual nós rejeitamos, fazemos pouco caso. Se você não tem se envolvido com Deus e sua obra, a pregação do evangelho, talvez você diga assim: pastor, eu não tenho feito isso porque eu não tenho tempo. Sinceramente, não. Teu problema não é falta de tempo. Teu problema é falta de fascínio, falta de encanto. Porque nós sempre arrumamos tempo para aquilo que nos encanta. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: se você não estiver fascinado por Cristo, estará fascinado por qualquer outra coisa. Eu lembro um dia eu vim de pregar, e é comum, porque como eu não abro mão de estar no domingo na igreja, raríssimas exceções,
Então, às vezes eu pego estrada de madrugada. Irmãos, 3 da manhã eu estou entrando numa cidade que dá 40 e poucos quilômetros de Pinheiro, chamada Pedro do Rosário. Estou entrando nessa cidade, Brandi. Quando eu olho, dezenas e dezenas de ciclistas, 3 e pouca da manhã. Entre eles, alguns da nossa igreja, que vivem dizendo para mim que não tem tempo a fazer a obra de Deus. Não tem, né? Mas tem para acordar 2 da manhã, pegar uma bicicleta e andar 100 quilômetros. E por que tem? Porque é uma paixão a bicicleta. É uma paixão o futebol, é uma paixão a academia, é uma paixão um hobby. E eu não estou dizendo que você tem que amar menos o futebol. Lembra de ontem? Não estou dizendo que você... Não, meu Deus, eu estou amando demais essa bicicleta. Eu estou amando demais esse futebol. Se você deu fascínio em um nível para o futebol ou para um hobby, você precisa dar em um nível muito maior para o Deus que te criou, para o Deus que te salvou, para o Deus que te regenerou, que escreveu o teu nome no livro da vida. Oh, aleluia. Você pode ficar em pé comigo? Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Gente, como a obra ficou leve para mim. Eu falava para o apóstolo Ronaldo ontem, eu disse, apóstolo, eu acho que eu não aguentava mais 5 anos no ritmo que eu estava indo. Eu não aguentava, irmão. Meu Deus do céu. Como era pesado. Como é leve, Felipe. Saber que eu não sou operador. Eu sou apenas um cooperador. O Senhor está fazendo. Ele que age. Meu papel é auxiliar. Eu sou completamente coadjuvante. Estamos vivendo o que nem nos meus melhores sonhos de pastor eu imaginei viver. Nunca vi nossa igreja tão generosa. Então, se eu quero que a igreja seja evangelística, não é de evangelismo que eu tenho que te falar. Eu tenho que falar de Cristo. Cristo. Uma igreja encantada por Jesus. É uma igreja feliz. Oh, louvado seja Deus.